Minha enteada me insultou diante da minha família. Quando a confrontei, minha esposa me humilhou. Ela não é sua filha. Não a corrija. Eu apenas sorri. Na manhã seguinte, cancelei a faculdade, o carro, os cartões e enviei a ordem de despejo. Agora elas entenderam que eu não era um pai. Eu era o único suporte delas. Meu irmão ergueu a cerveja e disse: "Ao meu irmão, o que mais longe chegou de todos nós." Era minha noite. 10 anos desde o meu primeiro restaurante. Minha família reunida em casa, celebrando o que eu tinha construído com minhas próprias mãos. "E você, o que vai estudar?" perguntou a minha enteada. "Com a universidade que ele está pagando para você, tem o mundo inteiro pela frente." Ela nem sequer levantou os olhos do celular que eu paguei. Algo que vale a pena, direito, medicina. Não quero acabar sendo garçom a vida toda. Meu garfo se cravou no prato. "Perdão. O que foi que você disse?" "O que ouviu? Nem todos podemos nos conformar em servir comida e limpar mesas." Minha mãe engasgou. Meu pai parou de comer. O desprezo na voz dela era visceral, cortando o ar como uma navalha. "Isso foi completamente fora de lugar", eu disse, sentindo a raiva subir pelo meu peito como lava. Minha esposa me lançou um olhar afiado, como se eu fosse o problema. "Ela não é sua filha, então calhe a boca. Pelo menos ela sabe o que quer. Não como você que ficou estagnado servindo pratos." O golpe foi perfeito. Diante da minha família, ela pisoteou tudo que eu era, tudo que eu havia construído. Cada palavra era um martelo, esmagando minha dignidade. Sorri lentamente. A clareza foi brutal e definitiva. "Você tem razão. Não sou nada dela." Na manhã seguinte, liguei para o meu gerente. "Hoje não vou. Cuide de tudo." "Tudo bem, chefe." "Sim, só preciso resolver algo pessoal." Sentei diante do computador com uma xícara de café que esfriou sem ser tocada. Eu precisava entender exatamente o que estava acontecendo dentro da minha própria casa. Enquanto esperava a página do banco carregar, as lembranças me atingiram como uma enxurrada. As vezes em que tentei estabelecer regras básicas com minha enteada. "Nada de celular na mesa", eu disse certa vez durante o jantar. Ela nem levantou os olhos. Minha esposa imediatamente interveio. "Você não é o pai dela, não tem direito de corrigi-la." Ou quando ela chegou às 3 da madrugada numa sexta-feira e eu perguntei onde tinha estado. Ela me olhou como se eu fosse lixo e disse: "Por que tenho que te dar explicações?" Minha esposa: "É, claro", a defendeu. "Se tiver algum problema com ela, resolva comigo." Todas as vezes em que tentei exercer algum tipo de autoridade ou simplesmente exigir respeito básico, fui ridicularizado. Minha enteada aprendeu rápido que podia me ignorar sem consequências, e minha esposa garantia que fosse assim. Eu devia ter percebido, mas sempre arrumava justificativas. "É normal", eu me dizia. "Uma fase rebelde." Afinal, eu era o novo parceiro da mãe dela. Ela não me aceitava por completo. E com minha esposa era igual. Ela tinha sido mãe solteira por tanto tempo que custava deixar alguém mais participar dos cuidados da filha. Sempre encontrei desculpas para o comportamento delas. Os sinais estavam lá desde o início, mas eu ignorei. Abri os extratos dos cartões de crédito dos últimos 6 meses. O primeiro gasto que chamou minha atenção foi recorrente. Hotel Boutique Las Palmas. Sempre às terças ou quintas, sempre quando eu estava nos restaurantes, 50 cada vez. E então tudo se encaixou de forma brutal. Eram exatamente os dias das supostas saídas mãe e filha. As visitas ao médico, as compras familiares, as atividades que precisavam fazer juntas. Tudo era uma maldita mentira, uma fachada perfeitamente orquestrada. Meu estômago afundou como uma pedra. Meu dinheiro financiava encontros de hotel enquanto eu trabalhava feito idiota, acreditando que tinha uma família unida. Minha enteada era a desculpa perfeita. Continuei descendo na tela. Compras na Neverpool de milhares de dólares. Relógios, camisas de grife, perfumes caros, presentes que eu nunca tinha visto, muito menos recebido.
Mas o que realmente me destruiu foram as transferências. Minha esposa vinha movendo dinheiro da nossa conta conjunta para uma conta pessoal que eu nem sabia que existia. 2.000 aqui, 3.000 ali, sempre com descrições vagas. Gastos da casa, compras familiares. 23 transferências em 6 meses, mais de 30.000. O padrão era perfeito. Hotel nas terças, transferências às quartas, compras às quintas, como um relógio. Fechei o laptop e me recostei na cadeira. A infidelidade era óbvia, mas com quem? Minha mente percorreu as possibilidades. Alguém do trabalho, um conhecido, um completo estranho. A incerteza me corroía. Uma coisa era clara. Eu precisava de provas sólidas, não apenas suspeitas. Naquela tarde, fui a uma loja de eletrônicos. Preciso de uma câmera de segurança de alta definição. A melhor que tiverem para interior ou exterior. Exterior. Quero melhorar a segurança do bairro. Depois, eu tinha uma câmera que gravava em 4K com áudio. Instalei discretamente, apontada para a porta da frente, esperando que me desse as respostas de que eu tanto precisava. Não precisei esperar muito. No terceiro dia, enquanto revisava as gravações do meu celular lá do restaurante, eu o vi. Era o nosso vizinho da casa ao lado. Vamos chamá-lo de Marcos, caminhando casualmente em direção à minha porta, 10 minutos depois de eu ter saído. Ele tinha uma chave. O mesmo Marcos que sempre me cumprimentava com aquele sorriso amistoso demais quando eu ia trabalhar. O mesmo Marcos, supostamente felizmente casado com uma professora do ensino fundamental. 2 horas depois, saiu ajeitando a camisa. Tudo se encaixou como um soco no estômago. A estranha familiaridade que eu vinha ignorando há meses, as conversas casuais no jardim, os cumprimentos calorosos demais. Mas havia mais. Continuei revisando as gravações dos dias anteriores e ali estava o padrão completo. Quando a esposa de Marcos, vamos chamá-la de Vanessa, saía cedo para o trabalho, ele esperava eu sair para entrar na minha casa. Nos dias em que Vanessa ficava em casa, minha esposa e minha enteada saíam para fazer compras. Cruzei essas datas com os gastos no hotel. Cada maldita vez coincidia perfeitamente. A constatação me quebrou em 2. Minha enteada não só sabia da traição, como era cúmplice ativa. O insulto dela durante o jantar tinha sido cruel e desdenhoso, mas agora doía de outra forma. Não apenas me humilhou diante da minha família, fez isso enquanto acobertava a traição da mãe. Naquela noite procurei no Facebook o perfil de Vanessa. Sorrisos genuínos, fotos familiares que exalavam normalidade. Uma mulher que não fazia ideia de que o marido estava dormindo com a vizinha, com o meu próprio dinheiro. Capturei de tudo: extratos bancários, gravações da câmera, transferências. Organizei cada peça de evidência por data e hora. Liguei para o meu advogado. Preciso de uma consulta urgente sobre separação de bens em união estável e fraude. Fraude? Ele repetiu. Alguém desviou o dinheiro das nossas contas conjuntas sem meu consentimento? Quero saber minhas opções. A consulta ficou marcada para sexta-feira. Na manhã de sexta, meu advogado foi direto ao ponto. Tecnicamente, vocês não são casados legalmente. Não há bens a dividir. Mas a fraude é outra história. Se você provar que ela usou seu dinheiro sem consentimento para fins que o prejudicaram, tenho as provas. Então você tem direito a recuperar esse dinheiro e até mais. Pode também processá-lo civilmente por danos morais. E se vivem em um imóvel seu, sem pagar aluguel e sem estar no contrato, você pode iniciar um processo de despejo. 30 dias. Saí daquele escritório com uma clareza cristalina. Não se tratava apenas do dinheiro ou da infidelidade. Era sobre respeito, sobre a humilhação deliberada, sobre aquela maldita frase: "Não sou nada seu". Ela estava certa. Eu não era nada dela, mas era dono de tudo que elas tinham. Naquela noite, jantando como se nada tivesse acontecido, minha esposa comentou sobre o dia.
Marcos me ajudou com umas caixas pesadas. Que vizinho prestativo, né? Sorri e concordei. Sim, muito prestativo. Enquanto ela falava sobre planos para o fim de semana, saquei o celular discretamente embaixo da mesa. Abri o aplicativo do banco, fui até a seção de cartões de crédito e, com 3 toques frios e precisos, cancelei cada uma das extensões do nome dela e da minha enteada. Levantei os olhos, sorri e assenti para qualquer coisa que estivesse dizendo. O jogo havia começado. Na quarta-feira à noite, meu telefone tocou. Era minha esposa, mas não com a voz calma de sempre. Dessa vez estava furiosa. O que aconteceu com os cartões? Tentei pagar o jantar e foram recusados. Você não sabe a vergonha que nos fez passar. O banco está investigando alguns gastos não reconhecidos. Respondi, frio como gelo. Cancelei os cartões há 2 dias. Perdão por não avisar, mas foi tudo muito rápido. Gastos não reconhecidos? Está me acusando de quê? Não, amor. São compras e transações que não batem com nossos gastos habituais. Por isso cancelei. Talvez sua filha tenha emprestado os cartões a alguma amiga. Temos que esperar o banco verificar. Silêncio longo. Quanto tempo isso vai durar? Semanas. É um processo minucioso. Ouvi sua respiração pesada, tentando se controlar. Enquanto isso, você tem que nos dar dinheiro. Somos sua responsabilidade. Você é nosso provedor. Te darei algo. Para o supermercado amanhã. Para o supermercado? Sério. Precisamos de mais que isso, amor. É o que posso fazer enquanto tudo se resolve. Quando o banco terminar a investigação, voltaremos à normalidade. Só precisamos de paciência. Ela desligou sem se despedir. Os dias seguintes foram uma sinfonia de queixas. Minha enteada se irritava cada vez mais por não poder manter o estilo de vida. Nada de compras no shopping, nada de saídas caras com as amigas, nada de aulas extras de dança que eu pagava. Na sexta-feira à tarde, chegou o momento decisivo. Entrei em casa com um sorriso impossível de esconder. "Por que você está tão feliz?" perguntou minha esposa, desconfiada. "Tomei uma decisão difícil, mas necessária. Vendi o carro da sua filha." O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. "O quê?" Minha enteada surgiu do nada, olhos esbugalhados. "Você vendeu o meu carro?" "Se estamos com problemas financeiros, precisamos fazer sacrifícios. O carro é um luxo que não podemos nos permitir, agora." "Como você pode fazer isso comigo?" A voz dela se quebrou entre fúria e lágrimas. "Esse carro era meu." "Era um carro que eu pagava. Se não posso manter os pagamentos, tenho que vender." Então veio o discurso que eu vinha esperando desde aquela noite no jantar. "Isso é ridículo. Não posso viver assim. Espera, você está dizendo que ficaremos sem dinheiro por um tempo? Mas quanto tempo mais? Já estão chegando as inscrições da universidade e você sabe que não vou estudar em uma pública. Minha educação tem que ser a melhor, se eu quiser chegar mais longe que você." Lá estava o desprezo puro, sem disfarces. "Não sei por que minha mãe ainda está com você. Se nem para pagar a minha faculdade você serve. Você é um fracassado." "Estou fazendo o melhor que posso em uma situação difícil." Respondi com uma calma que me surpreendeu. Na segunda-feira seguinte, o pânico real se instalou. Minha enteada entrou correndo em casa com o celular na mão e os olhos cheios de lágrimas. "O pagamento da faculdade foi rejeitado. Disseram que se não quitarmos em 72 horas vou perder todas as aulas." Minha esposa me olhou, tomada de desespero. "Você tem que resolver isso agora." "Não posso?" respondi, dando de ombros com a expressão mais compreensiva que consegui fingir. "Por causa da investigação do banco, todos os pagamentos grandes foram congelados. É protocolo de segurança. São mais de 15 mil por semestre." Minha enteada tremia. "Você não pode me deixar assim." "Sinto muito, mas não está em minhas mãos. Vai ter que esperar até a investigação terminar, mas vou perder um semestre inteiro." "Talvez consiga um emprego temporário para ajudar com as despesas."
Ou considere uma universidade mais acessível por enquanto. O rosto dela ficou vermelho de indignação. Naquela noite, ouvi seu choro no quarto enquanto contava tudo para a mãe. Não demorou 5 minutos até minha esposa vir atrás de mim. Ah, não, isso eu não admito. Sua voz ecoou pela casa. Você tem que pagar a faculdade da sua filha. Lá estava de novo. Sua filha, quando precisava de dinheiro, mas nunca era minha filha quando me humilhava. Amor, você sabe que eu faria qualquer coisa por ela se estivesse ao meu alcance. Não me venha com desculpas. Ela é sua responsabilidade. Você não pode arruinar o futuro dela por causa dos seus problemas financeiros. Não são meus problemas, é uma investigação bancária. O quê? Dane-se a investigação. Consigo o dinheiro de onde for. Olhei para ela com a expressão mais abatida que pude exibir. Estou fazendo tudo o que posso. Assim que se resolver, será minha prioridade. Mas por dentro eu sorria. Enquanto mantinha a fachada de marido sufocado por problemas financeiros, intensifiquei minha vigilância. Instalei câmeras também dentro de casa, além da externa. Se Marcos e minha esposa iam usar meu lar para os encontros, eu documentaria cada segundo. Na quarta-feira à tarde, enquanto revisava as gravações no restaurante, ouvi a conversa que mudou tudo. Marcos estava na minha sala, falando ao telefone. A voz soava clara pela câmera oculta. Vanessa, amor, precisamos conversar sério. Não, não é sobre dinheiro, é sobre nós. Pausa longa. Sim, eu sei que você acabou de descobrir a gravidez, mas preciso ser honesto. Não tenho certeza se estou pronto para isso. Minha situação de trabalho não está estável com um bebê. Meu coração parou. Laura estava grávida? Não. A conversa continuou. E ficou claro. Era Vanessa quem estava grávida. E Marcos procurava desculpas para abandoná-la. A voz da minha esposa surgiu da cozinha. Sim, ela está grávida. E o que você vai fazer? Já disse, quero estar com você, mas precisa se decidir logo. Não posso ficar esperando enquanto você finge ser a esposa perfeita dele. Não é tão simples, Marcos. Ele tem uma situação financeira melhor que a sua. Se eu for com você, então isso é sobre dinheiro. Não. Mas eu tenho que ser realista. É por isso que venho guardando dinheiro separado, caso decida me separar. Lá estava a confirmação daquilo que eu já suspeitava. Minha esposa me usava como plano B financeiro enquanto decidia se me deixava ou não. Marcos pressionava minha esposa para que me abandonasse, enquanto a própria esposa dele, grávida, estava em casa sem imaginar que seria descartada. Naquela noite não consegui dormir. Pela primeira vez desde o início desse pesadelo, enfrentei um dilema moral verdadeiro. Deveria contar a Vanessa a verdade? Se fosse comigo, eu teria querido saber. Ela tinha direito de saber que o marido não só traía, mas planejava abandoná-la grávida. Mas seria justo destruir o mundo dela em um momento tão vulnerável? Por outro lado, Marcos que iria destruí-lo de qualquer forma. A diferença era apenas quando, agora ou depois, quando a dor seria ainda maior. Eu tinha o direito de decidir isso por ela, ou a obrigação moral de avisá-la antes que fosse tarde demais? A resposta veio quando lembrei da minha própria experiência. Eu teria querido saber desde o primeiro dia. Vanessa merecia a mesma chance de tomar decisões informadas sobre seu futuro e o de seu bebê. Na quinta-feira de manhã, recebi a ligação que estava esperando. Temos tudo o que precisamos, disse meu advogado. As provas são sólidas. Podemos seguir com a ação civil e executar a ordem de despejo assim que o senhor autorizar. Tem certeza de que é suficiente? Mais do que suficiente. As transferências não autorizadas, as gravações, os extratos bancários. É um caso sólido. Desliguei a ligação e senti uma calma estranha. Era hora de desenhar o final perfeito para esse pesadelo. Naquela noite, sentei-me diante do computador. Era hora de agir.
O despejo seria executado na sexta-feira de manhã, mas antes eu precisava falar com Vanessa. Na quinta à tarde, quando sabia que minha esposa e Marcos estariam no hotel, caminhei até a casa ao lado. Meu coração batia forte quando toquei a campainha. Sim, Vanessa abriu a porta. Estava abatida, pálida, cansada. Desculpe incomodar, senhora. Sou o vizinho da casa ao lado. Preciso conversar com a senhora sobre algo muito delicado que envolve seu marido. O rosto dela mudou imediatamente. O que tem o Marcos? Podemos conversar dentro? Tenho algumas provas que acho que a senhora precisa ver. Já sentados em sua sala, abri meu laptop. Lamento muito ter que mostrar isso, mas seu marido vem usando minha casa para encontros com a minha esposa. Tenho gravações. Mostrei alguns vídeos claros. Marcos entrando e saindo de casa, as datas, os horários. O rosto dela ficou lívido. Isso não pode ser verdade. Eu sei que é difícil de acreditar, por isso proponho algo. Amanhã a senhora e eu fingiremos que vamos trabalhar como sempre, mas voltaremos em meia hora. Eles vão estar lá na minha casa. Vamos pegá-los com as mãos na massa. Vanessa me encarou com uma mistura de dor e determinação. Tem certeza? Absoluta. É a única forma de a senhora ver a verdade com os próprios olhos. Ela tremia levemente. Por que está me dizendo isso? Porque eu também sou vítima. E porque acredito que a senhora tem direito de saber, ainda mais agora esperando um bebê. Ela ficou em silêncio por um longo tempo, processando tudo. A que horas amanhã? Saia como sempre, como se fosse para o trabalho. Eu farei o mesmo, mas em vez de irmos, esperaremos e voltaremos 30 minutos depois. Nesse tempo, eles já vão estar confortáveis e relaxados. Vanessa assentiu devagar. Entendi. Amanhã vou sair como sempre, mas volto em meia hora. Caminhei de volta para minha casa, sabendo que toda essa farsa acabaria no dia seguinte. A verdade estaria ali, crua e inegável, diante dos olhos de Vanessa. Naquela noite, liguei para meu advogado. Está tudo pronto. Vou buscar a ordem de despejo amanhã cedo. De acordo? Deixarei preparada. O jogo tinha acabado. Só faltava dizer checkmate. Na sexta de manhã, saí de casa mais cedo que o habitual. Estou indo para o restaurante, falei para minha esposa. Preciso resolver uns assuntos cedo. Vai voltar para o almoço? Acho que não. Será um dia longo. Primeiro, passei no escritório do advogado para pegar a ordem de despejo. Os documentos pesavam em minhas mãos, mas também me traziam alívio. No caminho de volta, meu celular vibrou. Uma mensagem de Vanessa. Já saí de casa, está tudo pronto? Respondi na hora. Perfeito, estou a caminho. Vou pegar algo antes. Espere-me no parque do bairro. Estacionei 2 quadras antes e caminhei até o parque. Vanessa já estava lá, sentada no banco, nervosa, mas decidida. Está pronta? Perguntei. Não, para ser sincera, não estou. Mas vamos fazer isso. Vai ficar bem. Você não está sozinha. Estamos juntos nessa. Vamos fazer com que se arrependam de nos terem feito de idiotas. Ela sorriu trêmula. Caminhamos em silêncio até minha casa. Meu coração batia tão forte que eu tinha certeza de que Vanessa podia ouvir. Quando chegamos, saquei minhas chaves e abri a porta bem devagar, sem fazer barulho. É sua última chance de desistir. Se não tiver certeza, não preciso ver mais nada. Abri a porta. Havia roupas jogadas pelo chão como se estivessem com pressa. Então, ouvimos os gemidos vindos do quarto. Meu coração disparava. Subimos as escadas. Vanessa mal conseguia se conter. Parecia prestes a vomitar. Conforme nos aproximávamos, os sons ficaram mais intensos. Eu mesmo achei que vomitaria. O rangido da porta os fez virar. Vi o exato momento em que o sangue sumiu de seus rostos. Marcos quase derrubou minha esposa no chão ao se levantar de repente, cobrindo-se com um lençol. Ela ficou paralisada, boca aberta, escondendo-se desesperadamente com o travesseiro.
Não, não pode ser. Minha esposa gaguejava, olhando de mim para Vanessa com olhos esbugalhados. O quê? Como? Marcos, em pânico, mal conseguia falar. Vanessa, eu... Você devia estar no trabalho. A voz dele saiu como um grito agudo, nada parecido com o tom habitual. Isso não é... Não é o quê? A voz de Vanessa explodiu como um trovão. Você está transando com a vizinha. Minha esposa finalmente reagiu, levantando-se com as pernas trêmulas. Espera, espera, espera. Podemos explicar isso. Não é o que parece. Nós só... O quê? Eu a encarei diretamente nos olhos. Ah, não me diga que ele estava ajudando você a desentupir o ralo, falei rindo. Não sei como você pretende explicar isso quando vimos tudo claramente. Acham que somos idiotas? Marcos estava pálido como um fantasma. Literalmente tremia. Vanessa, amor, por favor, deixe eu explicar. Isso foi um erro, um momento de fraqueza. Vanessa o encarou com desprezo absoluto. Fraqueza? Eu estou grávida, Marcos. E você aqui com essa? Ela se aproximou dele, tirando o celular do bolso. Mas fica tranquilo. Meu advogado vai cuidar para que você pague cada centavo de pensão. Vou tirar de você a casa, o carro, até a sua maldita aposentadoria. Nem pense que vai sair ileso dessa. Vanessa, por favor, pensa no bebê. Eu estou pensando no bebê, por isso vou te sangrar até não sobrar nada. Virou-se para a porta. Aproveite sua nova vida de pobre. Espera! Marcos tentou segui-la. Fique longe de mim. Vanessa se virou de repente. Da próxima vez que quiser falar comigo será através do meu advogado. Ela saiu do quarto. Eu ouvi seus passos descendo as escadas e depois o estrondo da porta principal. Marcos saiu correndo atrás dela, ainda tentando desesperadamente vestir a roupa, e assim fiquei sozinho com minha esposa no quarto, que um dia já foi nosso. O silêncio era tão denso que eu podia sentir apertando meu peito. Minha esposa quebrou o silêncio primeiro. Por favor, podemos conversar sobre isso? Tirei os documentos de despejo do bolso e coloquei sobre a cama, exatamente onde minutos antes ela estava com Marcos. Ordem de despejo. Vocês têm 48 horas. As mãos dela tremiam enquanto pegava os papéis. E isso não pode ser real. É muito real. Está assinado por um juiz. Você não pode fazer isso. Essa casa também é minha. Não, essa é minha casa. Você é uma ocupante sem contrato de aluguel. Olhei direto em seus olhos. E uma ladra. Ladra? A voz dela se quebrou. 30 mil. Transferências não autorizadas das nossas contas conjuntas. Eu tenho tudo documentado. Ela desabou na cama. Eu ia devolver quando... Depois de fugir com ele. Apontei para onde Marcos estava. Ah, mas ele já não te quer. Te usou? Como você me usou? Tirei meu celular do bolso. Quer ouvir as gravações? Eu tenho tudo documentado. Que gravações? Os olhos dela se arregalaram, de horror. Você não sabia? Temos câmeras na casa, os extratos bancários, tudo. Guardei o telefone. Os problemas com o banco, a investigação, tudo era mentira. Eu sabia de tudo há semanas, mas você continuava agindo normal, falava comigo. A voz dela sumiu. Eu precisava de tempo para preparar tudo legalmente, para garantir que você não pudesse ficar com nada que é meu. Nesse momento, ouvimos passos no corredor. Minha enteada apareceu na porta, visivelmente confusa. Mãe, o que está acontecendo aqui? Ela viu a mãe seminua na cama. Sua mãe está tendo um caso com o vizinho há 6 meses. Eu disse sem rodeios. Minha enteada olhou para mim, depois para a mãe. Isso é mentira. Minha esposa já não sabia o que fazer, nem o que dizer. E você sabia? Acrescentei. As saídas, mãe e filha, os hotéis. Minha enteada baixou a cabeça, incapaz de negar. Como dizem, quem cala consente. Então você sabia o tempo todo. Não foi uma pergunta. Peguei os papéis da cama
e entreguei para as 2. Vocês têm 48 horas. O quê? Minha enteada ergueu a cabeça bruscamente. Você está nos expulsando? É uma ordem de despejo assinada por um juiz. Estendi os papéis. Ah, e diga à sua mãe para ficar atenta ao correio. A citação da ação pelos 30 mil que ela roubou vai chegar logo. 30 mil? Minha enteada empalideceu ainda mais. Sim, 30 mil. Olhei para minha esposa. Ela ia fugir com o vizinho. Dinheiro que agora vai ter que devolver com juros e danos. Era dinheiro nosso. Minha esposa levantou-se da cama, ainda tentando se cobrir. Era dinheiro meu. Cortei em seco. E você usou para construir seu plano B? Minha enteada conectou os pontos. Mãe, em vez de usar para meus estudos, você pensava em me deixar? O silêncio da minha esposa foi toda a resposta. Pelo visto, sua mãe escolheu o amante e você a ajudou a encobrir tudo. Mas e agora o que eu vou fazer? A voz da minha enteada se quebrou. A faculdade. Esse não é meu problema. Como você mesma disse, eu não sou seu pai. Fui em direção à porta. Vocês têm 48 horas, nem um minuto a mais. Minha esposa correu até mim. Espera, eu errei. Foi um erro. Por favor, você não pode fazer isso com a gente. Nós podemos tentar outra vez. Não, acabou. Eu mereço mais do que uma mulher como você. Virei-me para sair. Eu te amo, ela gritou desesperada. Eu posso mudar. Podemos recomeçar. Parei no batente da porta. Você não ama nada além do meu dinheiro. A diferença é que acabou. E nós para onde? Vamos. Isso já não é problema meu. Desci as escadas sem olhar para trás. Ouvi minha enteada chorando. Ouvi minha esposa me gritando. Ouvi todo o caos que deixava para trás. Mas continuei caminhando. Saí da minha própria casa pela última vez como o homem que eu tinha sido. Quando voltei 2 dias depois, já era o dono absoluto da minha vida e da minha propriedade. E elas teriam que descobrir quem eram sem o meu dinheiro, sem a minha casa, sem mim. Já se passaram 2 meses desde que as expulsei da minha casa. Fiquei em um hotel nesses 2 dias, enquanto elas arrumavam as coisas. Quando retornei, a casa estava vazia, mas intacta. Pelo menos tiveram a decência de não destruir nada. Vanessa cumpriu cada palavra que disse. Marcos perdeu a casa no divórcio, perdeu o carro e agora paga uma pensão que o obrigou a arrumar 2 empregos. Minha esposa precisou se mudar com a filha para um apartamento do outro lado da cidade. A ação civil a obrigou a devolver os 30 mil. Teve que esvaziar até o último centavo daquela conta secreta, mais juros e honorários advocatícios. No total, perdeu quase 40 mil. A ironia não me passou despercebida. A relação dela com a filha se deteriorou. O vínculo que usavam para me manipular virou veneno entre elas mesmas. Vendi a casa há 3 semanas. Não queria nada que me lembrasse daquela mentira. Comprei um apartamento maior em uma área melhor. O tipo de lugar que antes eu achava que não precisava. Agora que não estou sustentando 2 pessoas que me desprezavam, posso me permitir certos luxos. Meus negócios vão melhor do que nunca. Estou considerando abrir um 3º restaurante. Ontem recebi uma mensagem da minha enteada de um número desconhecido. Me desculpa. Cometi um erro horrível. Por favor, preciso de ajuda para a faculdade. Prometo pagar tudo quando me formar. Li 2 vezes. Lembrei daquele jantar. Não quero terminar sendo garçom a vida toda. Apaguei a mensagem sem responder. Fui cruel demais ou apenas me respeitei pela primeira vez? Eles me chamavam de garçom fracassado. Pois bem, ele continua servindo. Sim, servindo ordens de despejo, ações judiciais e lições de vida. A reflexão sobre tudo isso me fez perceber o quanto eu havia me anulado ao longo dos anos, sempre priorizando a harmonia familiar acima de minha própria dignidade. Cada insulto, cada desrespeito acumulado, formava agora uma armadura que me protegia de futuras ilusões. A narrativa da minha vida havia mudado.
de provedor invisível para protagonista de minha própria história de redenção. E no final, o silêncio das mensagens não respondidas ecoava como a vitória mais doce, um lembrete de que o respeito começa por si mesmo.